Olá, Mamãe Gold, olá, Peito Aprendiz, mulherada que tá aqui para aprender sobre a amamentação sem dor. Seja super bem-vinda ao nosso Descomplica a Amamentação Sem Dor de hoje e vamos falar sobre teste da linguinha. E eu quero explicar para vocês o porquê que eu escolhi esse tema para nós falarmos hoje. E é justamente por causa de muitas situações que têm chegado até mim num período que já não tem muito o que fazer. Aliás, sempre há o que fazer, mas nem sempre há tempo. Então, nos últimos 2 meses, a minha clínica e o perfil, o arroba doutora Débora Fraga, foi lotado de mulheres falando que enfrentaram dificuldades na sua amamentação por causa da linguinha presa do bebê. Muitas delas não passaram pelo teste da linguinha no hospital, aliás, a maioria não passou pelo teste da linguinha no hospital, e outras passaram e tiveram ali um resultado inconclusivo, mas não sabiam o que fazer com esse resultado. E hoje eu quero te ajudar a entender exatamente como é que funciona esse teste e também entender o que você, mãe, pode observar para saber se você precisa levar o seu bebê novamente a uma consulta, se você precisa pensar em procedimento, porque não é você que vai dizer o que fazer, não é você que vai avaliar a língua do seu bebê, mas você pode sim fazer uma boa observação e conseguir conduzir isso da melhor maneira. Eu sempre acredito que as mães são as melhores pessoas para conseguir conhecer o seu bebê, falar sobre o seu bebê e também saber observar o seu bebê. Por quê? Quando você vai a uma consulta com o médico, ou com a enfermeira, ou até mesmo com a fonoaudióloga, eles vão observar o seu bebê por alguns minutos, mas você tá ali com ele o tempo todo. E você sabe se esse bebê desde sempre mamou de um jeito estranho, se as dores são sempre as mesmas, se tem alternância no tipo de dor, qual o tipo de sensação tu tem na mamada do bebê, se esse bebê é um bebê que é mais voraz no peito ou um bebê que fica irritado no peito, mesmo que isso não apareça na consulta. Então, nós, profissionais de saúde, temos que sempre ter a certeza que uma boa observação materna, que quem sabe algum vídeo que a mãe possa trazer junto, ou até uma boa conversa pode sim nos ajudar a entender melhor o que está acontecendo ali. Agora, você, mãe, fica bem atenta, porque eu quero te explicar algumas coisas que são comuns de acontecer quando o bebê tem a linguinha presa. Mas antes disso, eu vou te explicar rapidamente o que é o teste da linguinha. E se tu ainda não deixou aqui o teu like, deixa o teu like, comenta aqui embaixo deixando a tua dúvida, porque eu vou ter o maior prazer em responder aquilo que você precisa saber, porque nós estamos aqui para ajudar. E lá vamos então. Olha, eu quero apresentar para vocês aqui o meu ajudante de hoje, que vai nos mostrar um pouquinho sobre a língua, e a língua presa e a língua solta. Então, basicamente, o que você precisa observar no seu bebê é essa película que fica embaixo da língua. Vocês estão vendo que essa língua ela não é totalmente solta. Ela tem algo ali, ó, que permite que ela levante, que ela baixe, mas ela não está totalmente solta na boca do Dino, tá? E na boca do seu bebê também não vai ser assim. Então, essa película que fica ali, bem no meio da boca do bebê, embaixo da língua, ela pode ter diferentes conformações. Ó, observe aqui. Ó, tá erguendo a língua. Esse é um dos movimentos que os bebês precisam fazer para mamar bem. Mas se essa película for muito rígida ou muito curta, a língua do bebê vai ficar colada na parte de baixo. Então esse bebê tenta elevar a língua para fazer movimento de mamada, mas ele não consegue. Basicamente, o que esse bebê vai fazer na mama é um movimento de apertamento com as gengivas. Graças a Deus, os bebês não nascem cheios de dentes, como esse Dino, mas a gente precisa ter uma super atenção aí, porque esse apertamento que o bebê pode vir a fazer no seio, com o movimento mandibular e não de língua, mandíbula e maxila, então, é parte de baixo e parte de cima, pode sim causar lesões graves aí nas mães e não faz extração de leite efetiva. Então, às vezes, quando eu falo sobre amamentação sem dor, muitas mães dizem, não, mas eu consigo suportar, eu sou forte o suficiente, pelo meu bebê eu faço tudo, se eu tiver que amamentar, mordendo um pano eu vou fazer, mas eu vou amamentar. Acontece que a dor ela é impossibilitante para a mãe muitas vezes, e por mais forte que você seja, que você diz, não, eu já passei por coisa muito pior na minha vida, a amamentação com dor também está relacionada ao seu bebê não conseguir fazer uma boa extração de leite. E aí você entende que o problema não é simplesmente a dor da mãe
ou a mãe ser mais forte ou menos forte, porque sim, existem dores tão fortes que chegam a ser impossibilitantes, limitantes na amamentação, mas também o que o seu bebê vai ser capaz de fazer na amamentação. Se o seu bebê tem alguma limitação do nível orgânica, ou seja, tá no corpinho dele uma limitação, ele não vai conseguir fazer o que ele precisa adequadamente, mesmo que você esteja preparada para suportar qualquer tipo de dor. Então, bora lá. Lembrando que dor na amamentação sempre é um alarme. Não deve existir nenhum tipo de dor. O que pode existir é um leve desconforto nos primeiros dias. Quando eu falo desconforto, não é com fissura, não é com sangue, não é que a mãe tem que fazer assim, não é esse tipo de coisa, tá? Quando eu falo leve desconforto, é exatamente isso, é a gente não estar habituada a fazer algo e isso nos causa algum desconforto. Então, quando a gente vai na academia, os primeiros dias a gente chega em casa e depois se sente mais desconfortável, porque músculos que não trabalhavam normalmente estão trabalhando e a gente fica assim, mas a gente não diz, nossa, eu tô com tanta dor que parece que eu morri, né? Eu posso morrer com essa dor. Não, não é assim. E a amamentação também pode causar algum tipo de desconforto por causa de uma atividade não habitual e nada mais do que isso, tá bom? Então, teste da linguinha, né? Vamos pegar o meu amigo aqui de novo. E ele vai mostrar para vocês exatamente aqui o que vai ser avaliado. Então, primeiramente, o profissional de saúde precisa enxergar toda a composição óssea desse bebê, porque o teste é da linguinha, mas a língua está dentro de um conjunto ósseo, que é a mandíbula, a parte de baixo, a mandíbula e a maxila, tá? Então, que é a mandíbula e a maxila. A maxila, a parte de cima, aqui no meu Dino, ela é móvel, ó. Mas no bebê ela não é móvel. Notem aqui em mim, o que mexe é a parte de baixo, ó. Essa é a conformação anatômica do ser humano. Então, a gente precisa que essa parte de baixo do bebê possa se mover muito bem para fazer o famoso bocão da pega. Porém, se a língua estiver presa, isso não vai acontecer, porque o bebê vai abrir o tanto que ele consiga ajustar para fazer os movimentos de língua acontecerem lá no seio da mãe. Aí, essa língua precisa vir para fora, precisa fazer isso, ó, para abocanhar o seio. Mas se esse bebê Dino aqui no meu caso, mas o teu bebezinho fica com a língua presa aqui embaixo, essa língua sempre vai ficar por trás do rebordo gengival, ou seja, para a parte de dentro da boca, e isso vai fazer com que o seu bebê mame com a mandíbula, ou seja, movimento de apertamento e não de sucção. O movimento de sucção envolve que a língua faça um cano, ela vai ficar numa conformação assim, ó, com as bordas para cima, e isso faz com que ele consiga extrair mais leite de forma mais potente e não tenha tantos problemas. Porém, quando a gente vai observar um bebê que tem a língua presa, ele não consegue fazer esse movimento, a língua dele faz como se fosse uma raspagem no seio da mãe, e as mães costumam me dizer exatamente assim, eu sinto ou uma cosquinha, mas uma cosquinha ruim, ou eu sinto como se fosse uma lixa na parte de baixo do mamilo. Não adianta ajustar posicionamento, não adianta ajustar pega. Se o bebê tem língua presa, então anquiloglossia, é o nome científico para esse negócio, a gente precisa sim avaliar esse bebê e verificar se é necessário fazer um procedimento. No caso de fazer um procedimento, o procedimento é bastante simples, mas precisa ser feito o quanto antes. Então, mesmo bebês que têm resultados inconclusivos lá na maternidade, então, fizeram o teste, marcou X, Y, Z, mas falaram assim, olha, ele não chega a ter a língua presa, mas ele também não tem a língua bem soltinha. Esses bebês precisam passar por uma reavaliação, tá? Então, assim, quando seu bebê tiver mais ou menos 15 dias, reavalia ele para ver se já começou a soltar a parte de baixo da língua. Agora, se o resultado for conclusivo e disse, seu bebê tem língua presa, de uma vez por todas você acredita nisso e faz o procedimento, que é um procedimento bastante simples quase sempre, tá? O procedimento consiste em fazer uma espécie de pique aqui embaixo da língua, então essa língua aqui já é solta, né? Ó, já tem movimentação, tá tudo bem. Mas uma língua que tá aqui embaixo vai ser erguida, feita o pique aqui, então um cortezinho leve, e o bebê vai passar a elevar essa língua melhor. Lembrando que hoje já existe esse procedimento a laser e é um procedimento quase indolor e na maioria das vezes nem sequer tem sangramento.
tá? Então é importante fazer o quanto antes, porque também isso vai deixar repercussões para a vida do seu bebê lá no futuro, em relação à mastigação, em relação à fala. Então não tem por que a gente ficar tentando deixar isso para depois. Bom, dito isso, eu quero dizer para vocês que nem todos os profissionais de saúde são aptos a fazer uma boa avaliação da linguinha do bebê. Por isso você precisa estar bem armada, bem cercada e saber em quem você vai confiar para fazer esse exame, certo? Agora, se você observa essa sensação que eu falei de raspagem no seio, né? Raspagem da língua do bebê no seio, que o bebê faz movimentos com a boca que parecem mais assim, mordedor do que mamada, dá para entender a diferença? Mordedor é um movimento muito abre e fecha. E mamada é um movimento que vai lá na frente, eleva, volta, desce, vai lá na frente, eleva, volta. Então, são dois movimentos completamente diferentes. Se você observa raspagem, movimento mordedor ou esse padrão de um apertamento, um bebê que por nada abre a boca no peito. Então, você faz todo o posicionamento adequado, pega o seio com a mão, pega o bebê com o outro, vai colocar ele, espera os reflexos, mas esse bebê até faz uma boca maior e logo fecha, tem algum problema e muito provavelmente está relacionado com a linguinha do bebê. Agora, a grande cilada que você pode cair, o grande erro que você pode cair em relação a isso é passar a oferecer a mamadeira para o seu bebê, porque você observa que ele não mama tão bem. Os bebês que têm língua presa, eles já fazem um padrão muito parecido com bebês que fazem confusão de fluxo. Então, esse padrão mordedor, um padrão de apertamento. E se você oferecer a mamadeira, você vai estar reforçando esse padrão. E aí a gente precisa trabalhar duas coisas diferentes. Agora, fica atenta. Não espera milagre. Ah, eu cortei o freio da língua do bebê ali, então essa película que fica aqui embaixo da língua do bebê e de uma hora para outra ele tá bom. Eles lá na hora mamou, já foi uma mamada linda e agora tudo tá funcionando. Olha, em 90% dos casos não é assim, tá? Bebês que têm às vezes situações muito mínimas na língua pode ser dessa forma, mas no geral a gente passa por um processo. Porque esses bebês que têm a língua presa e que demoram a fazer o procedimento, como por exemplo, vão fazer com 20 dias, 30 dias, eles adquiriram um padrão. O seu bebê agora tem um padrão de mamada que não é o padrão ideal. E aí, você corta a linguinha ali, faz o pique na linguinha, o bebê tá com a língua soltinha, pronta para mamar, mas ele não sabe mamar. A vida toda ele fez aquilo de outra maneira. A vida toda dele é 30 dias. Às vezes a gente pensa assim, ai, mas 30 dias não é nada. Gente, para um bebê que nasceu há 30 dias é tudo que ele tem. Então pensem nisso, quanto mais tempo esse bebê ficar fazendo com um padrão errado, mais difícil vai ser. A grande realidade é que as mães de bebês com língua presa e que não fazem o procedimento acabam desistindo da amamentação muito antes disso, porque é muito dolorido, porque é extremamente inconsistente as mamadas, então o bebê faz uma mamada, às vezes parece que foi efetiva, e daqui a 30 minutos ele já tem fome outra vez. É um bebê que fica mais irritado, é um bebê que começa a desenvolver um sono ruim. Então, assim, é uma série de coisas porque a mamada não está efetiva. Agora lembra que, sim, enquanto você não faz o procedimento, porque tá passando por aí alguma dificuldade, ou porque foi agendado e ainda não chegou o dia, você pode fazer algumas coisas para aliviar essa dificuldade que você tá passando na amamentação. Então, não é culpa da mãe estar com o peito machucado quando um bebê tem língua presa. Ela pode estar fazendo tudo certo e mesmo assim tá com o peito horrível, todo machucado, com sangue. Então, minha sugestão para você é o quê? Que você faça sempre uma boa massagem de extração, então, circular ao redor de todo o peito, não na região mais escura, no complexo areolo-mamilar, a gente deixa pro final. Onde tiver nódulos, fazer massagem e depois empurrar esse leite para a região ali do centro, tá? E aí sim fazer uma extração, né, que vai para o meio e para dentro, para o meio e para dentro. Fazendo esse tipo de extração, você vai deixar o peito mais macio para o seu bebê. Além disso, você não vai colocar esse leite que saiu fora. Por quê? Você pode colocar ele num copinho, por exemplo, e oferecer para o seu bebê
para conseguir pelo menos garantir que seu bebê está conseguindo ingerir um pouco de leite. Por quê? É normal que os bebês que têm a linguinha presa estejam ingerindo menos do que eles necessitam. Às vezes, a única coisa que eles necessitam é o que o reflexo de ejeção faz, ou seja, assim que o bebê começa a mamar, o nosso corpo dispara um reflexo que é para comprimir ali as bolsinhas que guardam leite, mandar o leite para a boca do bebê e faz essa transmissão de leite ao natural. Mas o que depende do bebê sugar para extrair, ele pode não estar conseguindo. Então, minha sugestão é que faça essa massagem de extração no início e no fim da mamada e complemente o seu bebê com o próprio leite materno. Se o seu peito estiver acabado, tá machucadíssimo, tem dor para todo lado, tá vermelho, tá sangrando, tem fissura, tem rachadura, então o que você vai fazer? É usar esse leite que você tá extraindo antes e depois da mamada para oferecer e intercalar pelo menos uma mamada, ou seja, dá mais tempo do seu peito descansar, do bebê também conseguir fazer um sono melhor, por exemplo, porque vai estar mais satisfeito, tá bom? Então fiquem atentas a isso. Quando a gente tem dor, o ideal é intercalar o peito direito numa mamada e o peito esquerdo na outra. Isso é uma regra para aumentar o potencial de cicatrização. Enquanto o seu bebê estiver com a língua presa, não vai solucionar o problema. Apenas a gente pode fazer esse cuidado que é paliativo. Então, assim, a gente vai fazer o que podemos, porque curar não vai, tá bom? Depois que o bebê fizer o procedimento, então for ao dentista, ao odontopediatra, para fazer esse procedimento, você provavelmente vai encontrar um bebê que tem uma disfunção oral, que é o quê? Ele ficou com padrões, ele ficou com marcas daquilo que ele fez. Aliás, daquela linguinha que ele nasceu. E agora ele faz sempre da mesma forma. E aí sim vai entrar a sua expertise em técnica, saber exatamente o que fazer. E aí é muito importante oferecer para o bebê um seio bem macio, então nada de seio cheio para o bebê. Seio bem macio, bem macio. Eu falo que é massinha de modelar, né? Então tem que conseguir fazer o apertamento da consistência. E lembrando que o lado que você for oferecer, então no meu caso aqui oferecendo o lado esquerdo, eu seguro o meu seio com a mão esquerda e seguro o bebê com a mão direita. Se você tentar botar o seu bebê apoiado no braço e botar o peito para dentro dele, vai dar problema. É o que a maioria das mães fazem e não conseguem quebrar o padrão do que o bebê já vinha fazendo. Então fique super atenta, porque você que é mãe sabe como o seu bebê está mamando e precisa sim começar a traçar uma trajetória de melhora nessa pega, nesse posicionamento. Se for necessário, chama a ajuda de uma consultora de aleitamento, procura isso o mais rápido possível, porque existe uma grande frustração das mães que fazem o procedimento e dizem, mas não adiantou nada. E é claro, o bebê tem um padrão. Lembra que se tu fez com 5 dias, tudo que ele tem na vida dele são 5 dias. E ele sempre mamou do outro jeito, então não foi algo que ele adquiriu, não foi uma mudança. Se tu fez com 30 dias, provavelmente teu bebê já pegou na mamadeira, já teve aí algum outro problema qualquer e tá enfrentando agora essa situação da disfunção oral, que é o quê? O padrão que ficou. Então, mesmo que tu queira que o bebê faça bocão, a tendência é que ele faça boquinha, porque ele sempre fez boquinha pequena. E aí, como é que tu pode ajudar o teu bebê a fazer bocão? Então, segura com o peito, com a mão que tu vai oferecer, o lado que tu vai oferecer, e a nuca do bebê aqui com a outra mão. Tu vai passar o lábio superior do bebê no mamilo para ele abrir a boca e fazer aquele reflexo de procura. Ele vai botar a cabeça para trás e quando ele voltar com a cabeça para frente e boca bem aberta, então é a hora de fazer esse bebê abocanhar. Note que, mesmo que tenha sido um peito muito machucado, que normalmente tinha dor na amamentação, se tu fizer esses movimentos certos, quando tu botar o bebê ali, tu não vai ter mais dor. Eu te garanto isso. Então, assim, fica atenta, não tenta aguentar qualquer coisa, não diz, não, eu mordo o pano, eu aguento, eu fecho os olhos. Não, não faz isso que vai dar problema. Agora, é muito importante que você entenda que a linguinha do seu bebê estar bem é dar conforto para ele e é dar conforto para você. Mas não só hoje. Hoje você aguenta a dor, não é essa a situação. Mas daqui para frente, a sua amamentação precisa se estabelecer de uma forma boa, porque um bebê que mama fazendo apertamento, ele não faz extração e naturalmente, a partir dos 30 dias, a quantidade de leite que a mãe tem fica assim, pequenininha, porque esse bebê não extrai o tanto de leite
que ele precisa. Para você entender, nos primeiros 30 dias, então, é como se o nosso corpo estivesse sentindo, estivesse com sensores, assim, para perceber o que é que está acontecendo ali. É um bebê, são 2 bebês ou são 10 bebês, ele está preparado para tudo. À medida que a sucção é efetiva para extrair o leite, ele entende a quantidade de leite que ele vai produzir dali em diante. Por isso que no primeiro mês é normal a mãe estar assim com peitão, ter muito leite, é tudo normal. Mas depois, conforme o tempo vai passando, depois dos 30 dias, acontece com muita frequência que as mães digam: eu tinha muito leite de um dia para o outro, eu não tenho. Porque aqueles sensores observaram e falaram: ok, parece que é um bebê que mama só 100 ml por dia. E aí você precisava, na verdade, de 600 ml por dia ou de 700 ml por dia. E o seu peito começa a produzir menos para se entrar com a fórmula. E aí a gente reforça um padrão que a gente estava acabando de tirar. Então, depois disso que eu falei, acho que talvez você já entendeu a importância de fazer esse procedimento o mais rápido possível. E também a importância de quebrar o padrão de uma mamada ruim o mais rápido possível. Não é só por você, não é só pelo quanto você pode aguentar, mas é também para que você tenha leite, seu bebê possa se nutrir bem do leite materno, que com certeza, se você tá aqui, esse é um dos seus sonhos. Então, não se sinta culpada se o seu bebê veio com a língua presa, e eu sempre digo, tem coisas que a gente pode prever e tem coisas que não. Foca em saber tudo aquilo que tu pode controlar, ou seja, eu posso controlar a técnica, eu posso controlar o meu próprio estado em relação à amamentação, eu posso controlar o meu desejo de amamentar. Agora, eu não posso controlar se meu bebê vem com língua presa, se eu vou sofrer uma queda brusca na produção de leite, não, isso eu não posso controlar, eu posso só tentar ajustar. Então fica tranquila, faz o que tem que ser feito, não pensa que você tá fazendo algo ruim pro seu bebê, bem pelo contrário, tá fazendo algo muito bom para ele e que vai trazer consequências pro futuro dele de uma mamãe Gold. Então, olha, se isso te ajudou, se foi legal para ti, se conseguiu tirar algumas dúvidas em relação ao teste da linguinha e também ao procedimento que vem depois do teste da linguinha, a mamada efetiva, um monte de coisas que a gente falou aqui hoje, deixa teu comentário aqui, deixa teu like, também te inscreve no canal, assim tu também pode receber sempre que a gente coloca um vídeo novo aqui, alguma novidade para saber mais sobre a amamentação e poder te ajudar nessa trajetória da amamentação sem dor. Eu não aguento mais ouvir profissionais dizendo que é normal as mães terem dor para amamentar. Dor não é normal, dor é alarme, dor é alerta. Algo de ruim vai acontecer e a gente precisa fazer isso antes que aconteça. Um grande beijo e tchau, tchau, gente. Até a próxima.